Mancini, boa noite. Me escuta bem? Escuto bem. Escuto bem. Tudo bem. Bom, Mancini, queria o seu comentário sobre o jogo, né? Inicialmente, essa derrota de 2-0, e a atuação de Paulo Miranda. Especificamente Paulo Miranda, que foi expulso, cometeu o pênalti, que é um jogador que tinha perdido espaço no Grêmio antes da sua chegada. Juan, Rodrigues, tinham passado à frente desse atleta, e você chega e traz o Paulo Miranda de volta à titularidade. A atuação dele foi abaixo do que você imaginava e ela pode fazer com que você reveja a titularidade desse atleta? Obrigado. Boa noite a todos. Olha, é lógico que no momento quando você perde, gera uma série de especulações em cima da atuação dos atletas. A gente não pode olhar dessa forma. Nós temos que olhar o todo, nós temos que priorizar o coletivo acima de tudo, porque o Grêmio está numa situação onde todo mundo tem que dar a sua contribuição. Não só os atletas que entram em campo, aqueles que estão ali no banco de reserva, a gente que faz parte dessa ala externa, né? Todos precisam dar as mãos. Né? Então, a atuação do Paulo e de alguns outros jogadores, ela está muito ligada ao aspecto emocional. O Paulo do jogo do Juventude foi um jogador que nos ajudou, que foi elogiado. Então, eu não vou, de maneira alguma aqui, analisar jogador individualmente. Eu acho que não é esse o problema. Sobre o jogo, acima de tudo, eu acho que nós tivemos uma grande oportunidade no primeiro tempo de fazer o placar do jogo. O Grêmio teve uma desenvoltura muito boa, jogou com velocidade, com transição, tudo aquilo que nós havíamos pedido no vestiário foi feito. Agora, nós esbarramos em alguns erros que acontecem no jogo de futebol e que a gente também não vai chegar com uma varinha mágica e corrigir todos os erros em 2 jogos, em uma semana de trabalho. É necessário tempo, né? É necessário que a gente tenha a cabeça no lugar, que nós sejamos emocionalmente equilibrados para não piorar a situação. Este é um momento onde todos nós que estamos aqui à margem do campo, a gente tem tentado passar um pouco de tranquilidade aos atletas, porque eles também estão ansiosos, eles também são seres humanos que querem acertar. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente valorizar algumas coisas que estão sendo feitas ao longo da semana para que nos jogos a gente tenha uma postura diferente. A postura foi diferente hoje. Eu volto a dizer, um primeiro tempo muito bem jogado, com chances reais de gol, algumas decisões equivocadas que fazem parte, muitas vezes, ou da escolha da parte técnica, do gesto técnico, ou às vezes de escolha mesmo, de situação de jogo, né? Mas eu sigo acreditando muito pela desenvoltura, aquilo que eu vi. Vi um elenco que sentiu a derrota, que está lá dentro do vestiário inconformado, e isso é importante nesse momento, também passar para todo mundo que está aí do lado de fora. Mancini, boa noite. Então não te preocupa a atuação do sistema defensivo nesta noite para o jogo, por exemplo, contra o Palmeiras? Tá certo que o Paulo Miranda não vai jogar porque está suspenso, e até mesmo o Clássico Grenal, que é daqui 2 rodadas. Então, esse sistema defensivo não te preocupa? E queria que falasse um pouco mais também da postura que você teve com o Douglas Costa, que ficou um pouco mais centralizado, e deixando o Wanderson passar um pouco mais. Olha, tudo me preocupa, porque tudo faz parte do todo, né? Eu tenho que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, é óbvio que o setor defensivo, ele hoje foi vazado, mas o ofensivo teve chance de vazar o adversário e não fez. Então, eu tenho que olhar como um todo. Eu não separo, eu não sou um cara que fraciona a equipe. O Grêmio hoje perdeu de 2-0, não foi o sistema defensivo ou o sistema ofensivo. Acho que nós tivemos acertos e tivemos também algumas coisas que serão ajustadas ao longo do tempo. É necessário dizer que o Grêmio também não tem condições de resolver o problema da temporada em uma partida, em 2 partidas. É necessário que a gente tenha calma e que a gente trabalhe de uma forma inteligente.
recuperando todo mundo, não só o astral, a parte tática, a organização da equipe, o jogo coletivo equilibrado, mas também o emocional de cada um que está ali sentindo a derrota. E tem que sentir mesmo, porque o peso é muito grande, né? Então nós sabemos que nesse momento a gente tem que reagir, tirar a força lá de dentro, para que a gente possa ter uma postura sempre melhor a cada jogo. Eu vi hoje muito semelhante o primeiro tempo do Juventude com o de hoje. No jogo do Juventude a gente fez os 2 gols. Hoje a gente teve várias oportunidades, finalizou mais, chutou mais de fora da área, mas infelizmente não fez aquilo que deveria fazer. E por isso a gente foi derrotado em 2 lances onde a gente bobeou, em termos de organização defensiva, e por isso a gente foi vazado. Sobre o jogo do Palmeiras, daqui a 6 dias, tem muita coisa ainda para ser feita até lá. É óbvio que todos os jogos, mesmo aqueles que são de vitória, sempre a gente tem que corrigir alguma coisa, e essas correções serão feitas. Mancini, eu gostaria de que você, se pudesse explicar qual foi a sua ideia, qual foi a sua intenção nas primeiras trocas que você fez no time, quando você colocou ali o Ferreira e o Borja, mas manteve o Diego Souza na frente, tirando o jogador ali como o Jean-Pierre, que estava no meio naquele momento. Qual foi a sua ideia ao fazer esse tipo de troca ali naquele momento do jogo? Então, a ideia era a seguinte: o Diego, todos nós sabemos que já atuou como meia, até como segundo volante, né? Há bastante tempo ele joga ali na frente, mas ele é um cara que é dotado de jogo aéreo, e a minha intenção, a partir do momento que o Ferreirinha entrou, é que nós tivéssemos com o Ferreirinha de um lado e com o Alisson do outro lado, jogada de fundo. E quando você tem jogada de fundo, o que mais me chamou a atenção, e eu até revi todos os lances agora ao término da partida no vestiário, é que nós tínhamos poucos jogadores dentro da área. Tem um lance muito característico de uma jogada que, se não me falha a memória, do Thiago com o Rafinha vai no fundo e cruza a bola, e nós temos 4 jogadores fora da área. Então a intenção era povoar a área para que a gente tivesse mais condições de finalização, com 2 jogadores que são artilheiros. A partir do momento em que a proposta não estava dando certo, eu retirei o Diego. Foi logo após a marcação do pênalti? Sim, mas são lances que acontecem dentro de uma partida de futebol. A gente não consegue prever aquilo que vai acontecer. Era uma forma diferente de jogar contra um adversário que estava postado de uma forma defensiva, que ia usar o contra-ataque. Então eu queria exatamente que tivéssemos mais artilheiros dentro de campo. O Grêmio naquele momento precisava fazer gol. Mancini, mas você não tirou a articulação do time? Não, eu não tirei a articulação do time, porque nós começamos com essa formação a jogar por fora. A partir do momento em que o Jean-Pierre sai do jogo, a gente perde o cérebro, mas tem volume pelos lados. São estratégias de jogo. Eu não posso insistir com aquilo que não está dando certo dentro da partida. Mancini, você falou bastante do aspecto emocional, para justificar a função de alguns jogadores como o Paulo Miranda. Eu queria falar desses caras mais experientes, porque o Rafinha essa semana disse que gostou de ver jogadores mais cascudos nesse momento, até pela capacidade de suportar mais a pressão. Isso está pesando nas suas escolhas, jogadores mais maduros por conta do momento. E eles estão dando a resposta emocional que você deseja? Bom, eu entendi parte da pergunta e vou tentar responder. A opção número 1 era exatamente essa, era botar um time mais maduro, por isso a escolha do Paulo Miranda e de alguns outros atletas, né? A partir do momento em que o jogo vai se desenrolando, você vai tendo as suas intuições e a sua visão sobre tudo. Eu não posso de maneira alguma chegar e continuar fazendo aquilo que não estava dando certo. A partir do momento em que eu chego no clube, eu tenho as minhas decisões e eu assumo a total responsabilidade sobre todas as escalações e as trocas, mas eu também estou conhecendo o grupo. É necessário que a gente tenha calma nessa hora. E aí
eu entro exatamente no ponto que eu falei lá no começo, todo mundo tem que dar as mãos, vocês da imprensa, a torcida, aqueles que fazem parte do cotidiano do Grêmio, o torcedor que muitas vezes não tem oportunidade de ir no estádio, todo mundo tem que formar uma corrente positiva. E a gente tem visto isso. Eu vi ontem muita gente na saída do aeroporto de Porto Alegre, vi na chegada aqui de Goiânia. Então é este movimento que vai gerar uma energia boa para todo mundo. Agora, as escalações, as trocas, elas em qualquer situação que você perde uma partida, elas serão questionadas. Não tem como você perder uma partida e não ter que dar explicação por causa de A, B ou C. Agora, quem me garante que D, E ou F fariam diferente? A gente tem que ter muita calma na hora de analisar um jogo de futebol, né? Se nós analisássemos os números do primeiro tempo e do segundo tempo também, a partir do momento que nós ficamos com um a menos, nós tivemos 2 ou 3 oportunidades reais de gol. Então, assim, calma, eu sei que tem muita coisa para ser feita e eu aceitei isso e já faço parte de tudo aquilo que está acontecendo, mas a gente tem que ter calma. Não adianta a gente querer acelerar e volto a dizer, em 1, 2 partidas, querer resolver um problema que vem de muito tempo. Vamos ter calma, vamos manter o emocional equilibrado, porque todos esses jogadores eles precisam da gente no dia a dia para que possam entrar em campo e realizarem aquilo que todos eles podem, porque nós não temos dúvida disso. O time não é ruim, o time é muito bom. Faltam algumas coisas? Faltam. Entre elas, talvez, neste jogo de hoje, eu vou citar como exemplo, a tomada de decisão, o gesto técnico para fazer 1-0, e talvez a gente estivesse falando aqui de uma vitória, de uma soma de pontos importantes. Então, tudo isso a gente tem que ter equilíbrio. Não adianta achar que está tudo perdido, porque não está. Faltam muitos jogos ainda, mas a gente sabe a situação real. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.